11 horas e 49 minutos, o Tem Notícias dessa terça-feira está começando com imagens ao vivo de Araçatuba, nesse momento fazendo 34 graus na cidade e ventando bastante por lá, viu? Ventando bastante, a gente está vendo aí imagens da Avenida Brasília, principal avenida de entrada ali para o município, para quem vai ali, chega da rodovia Marechal Rondon e também segue ali para a região central da cidade. Vamos então aos assuntos que são destaque nessa edição. Lá de Birigui, do ladinho de Araçatuba, a gente vai falar sobre um caso que aconteceu de um pitbull que acabou atacando uma idosa e também matando o cachorrinho dela. A gente traz os detalhes dessa história para vocês daqui a pouquinho. O André Modesto, vocês estão vendo, já está comigo aqui, está em Rio Preto, no fórum em Rio Preto, acompanhando um júri popular em que a gente está de olho de um caso muito triste que nós acompanhamos de uma personal trainer, né, Modesto, que foi morta a facadas em frente ali de casa, né? Foi isso mesmo, viu? Um crime que chocou o Rio Preto pela brutalidade. Neste momento, um dos réus presta depoimento à juíza Glaucia Vespoli. Já eu trago as informações que a vítima Andressa Serantoni Zacaron, de 28 anos, foi morta a facadas. Daqui a pouco eu trago os detalhes do julgamento que está sendo realizado aqui no Fórum Criminal, no centro de Rio Preto. Tiago. Te chamo já, Modesto, para a gente conversar sobre essa história e você contar para a gente o andamento aí de como está o julgamento. A Monize Poiani também vai falar com a gente ao vivo hoje, com detalhes de uma operação que aconteceu em boa parte aí do país e também com mandados cumpridos na nossa região, né, Monize? Isso, Tiago, uma mega operação realizada pela Polícia Federal de Campinas, junto com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Mais de 80 mandados foram cumpridos em 5 estados brasileiros. Alguns desses mandados, 3 deles aqui na nossa região, em José Bonifácio. É uma operação, como eu disse, né, uma mega operação de combate a crimes como roubos de cargas e de caminhões e também de receptação dessas peças automotivas. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes. Beleza, obrigado por enquanto, Monize. A gente está falando bastante, não tem notícias, sobre o calor, o clima que continua seco, umidade relativa do ar lá embaixo é o cenário ideal para as queimadas e tem alerta, né, Felipe? Principalmente até o final da semana sobre a possibilidade de queimadas aqui na região noroeste. Isso mesmo, viu, Tiago? Porque esses elementos, quando somados, eles deixam muito mais propício para os incêndios. Você falou agora há pouco sobre a temperatura aqui em Araçatuba, né? 36 graus agora, mas com possibilidade de chegar até 41 graus no meio da tarde, o que seria a temperatura mais alta do ano. Por conta desses fatores, a Defesa Civil emitiu um alerta sobre o risco de queimadas, que está abrangendo quase todo o nosso estado. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso e também os cuidados que as pessoas têm que adotar nesses dias mais quentes e mais secos. Beleza, Felipe, obrigado por enquanto. Te chamo já para a gente conversar também. Tem os destaques do esporte com a Gabriela Pineda, que está me aguardando aqui no estúdio já. Tudo bem, Gabi? Tudo bem, Tiago. Terça-feira, dia de Central da Várzea. Tivemos um fim de semana muito movimentado com os jogos da Copa Rio Preto. E aí a gente acompanhou 2 partidas no domingo. Então a gente vai mostrar os bastidores aí do Domingão de Futebol Amador. E tem também Série A. Mirassol em campo amanhã, toda a preparação. 25ª rodada terminou ontem, mas hoje já começa a próxima rodada, então a gente fala sobre o Brasileirão também. Beleza. Isso e muito mais não Tem Notícias, que está começando. WhatsApp liberado para você participar com a gente do Tem Notícias a partir de agora, o 17 99777 5214. Vai mandando sua mensagem, comentando o que está acontecendo aí no seu bairro e também comentando as reportagens que a gente vai trazer ao longo dessa edição. A gente gosta sempre da sua participação aqui. Olha esse caso que vai abrir a edição de hoje do Tem Notícias. Aconteceu em Birigui. Um pitbull escapou da casa dele e atacou uma moradora e também o cachorrinho dela que estavam passando pela rua. A mulher ficou ferida. Quem vai trazer os detalhes dessa história para a gente é a Pati Mendonça. Pati, bom dia para você. Vira e mexe, a gente tem que falar aqui no Tem Notícias de ataques que acontecem envolvendo animais aí, cachorro, e dessa vez em Birigui, na região de Araçatuba, né?
Pois é, tinha uma falta de cuidado, né, de responsabilidade. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, esse caso que aconteceu ontem foi assim. Quando o Pitbull saiu da casa, quando ele conseguiu escapar da casa dele, ele correu para atacar o cachorrinho de pequeno porte. A moradora que estava com o animal dela puxou o cachorrinho para o colo e o Pitbull a derrubou. Ela fraturou a coluna e o cachorrinho dela morreu no local. A Adriele Fiorani tem mais detalhes para a gente, né, Adriele? Bom dia para você. Pulada pelo Rafael Gonais para ter a permanência, então, praticamente garantida na Série A para continuar disputando a Série A na próxima temporada. Thiago, tenho certeza que você, como eu, está na expectativa de uma vitória para a gente comemorar os 45 pontos em casa. Exatamente, o torcedor quer isso, né? Então, quinta-feira eu espero que a gente comece a ter notícias de uma forma diferente, justamente para falar dessa vitória do Mirassol que embalou os 45 pontos. Vamos torcer para isso, né? Tem que torcer porque, historicamente, equipes que atingem essa pontuação não caem para a Série B. Então, esperamos que a gente consiga comemorar amanhã esses 45 pontos. Amanhã à noite o jogo tem treino hoje à tarde, então a gente vai lá acompanhar. Amanhã a gente fala mais de Mirassol e das possibilidades da partida com o Bragantino. Desde já, então, a gente torcendo e secando o Bragantino, é isso? É isso. Secador ligado. Secador ligado, como a turma fala. Beleza. Obrigado mais uma vez, Gabi. Você também em casa, que sempre acompanha a gente. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã, quarta-feira, estaremos novamente aqui. Estaremos aqui, muito esporte. Beijo para vocês, boa tarde e até amanhã. Tchau, gente.